Fala, meu povo, tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora, meus amigos. Vamos conversar sobre o Esporte Clube do Recife, que já tem contratações engatilhadas, meus amigos. É exatamente. Uma é um jogador do Remo. Daniel Paulista se apresentou, já trouxe a primeira indicação dele. É uma situação um pouco complicada. É uma multa muito alta, tá? Que me assusta um pouco, mas o esporte tem um planejamento que eu vou trazer aqui para vocês. E tem outro jogador também que é refúgio do Fortaleza, o tal de Pedro Augusto, tá? Tá uma briga aí entre esporte e outro clube e a gente vai conversar um pouco sobre esses dois atletas, beleza? Mas antes, meus amigos, já se inscreve aí no canal se quer estar por dentro de tudo que acontece no maior do Nordeste. E vamos embora pro vídeo. Vamos lá, meus amigos, vamos começar do começo. Os dois jogadores, um é Pedro e o outro é Pedro, beleza? Só que um é um atacante, Pedro Rocha do Remo, e o outro, que a gente vai conversar também, é Pedro Augusto, mas é um volante, beleza? Mas vamos lá começar aí com Pedro Rocha, um atacante interessante, tá certo? Vou trazer aqui a fonte para vocês, mas é um pouco preocupante a questão da multa dele. Mas bora lá para a matéria. Meus amigos, como vocês estão vendo aí, a fonte é o Sport Transfer. O Sport já entrou em negociações com vários atletas. Vamos explorar aqui alguns nomes de pontas procurados pelo clube nos últimos dias. Aí para aqui para a gente só interessa isso aqui, que é Pedro Rocha do Remo. Negociações complicadas. O esporte tenta envolver atletas. Vamos lá, vou explicar a vocês. O que acontece? O esporte está querendo negociar esse jogador porque ele é um jogador que é uma indicação de Daniel Paulista, que era treinador do Remo, como a gente sabe. Mas, meus amigos, esse jogador não tem um histórico tão bom na Série A, tá? A gente tem que ser realista aqui. Eu vou trazer a questão desses números do atleta, mas ele está com muito bem esse ano, ele está muito bem no Remo. São 10 gols nessa temporada e Daniel Paulista disse que esse jogador é um jogador de confiança dele e se o esporte pudesse trazer ele para o clube, fizesse esse esforço por ele mesmo, pelo Daniel Paulista. Mas bora lá ir para os números do atleta nesses os últimos clubes que ele passou e também, meus amigos, a gente vai trazer a questão da multa rescisória, que é muito alta, tá bom? Mas o esporte tem alguns planejamentos junto com o Daniel Paulista. Bora lá. Meus amigos, vamos lá. O jogador Pedro Rocha, ele tem 30 anos, é ponta esquerda, tá bom? O jogador de muita velocidade está muito bem no Remo hoje. Mas ele teve seu início no Grêmio, passou pelo Spartak de Moscou, Cruzeiro, Flamengo, Atlético Paranaense, e em 2022, que é o mais recente, tá? 2022, 2023 e um pedaço de 2024, ele foi atleta do Fortaleza. O Fortaleza comprou ele, definitivo, mas o atleta não rendeu tanto. Como a gente viu aí, em 2022, ele fez 13 jogos, 3 gols e 4 assistências. Em 2023, com a camisa do Fortaleza, fez 12 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. E aí, em 2024, fez 20 jogos e deu 6 assistências, não fez nenhum gol. E o Fortaleza foi lá e emprestou para o Criciúma, em meados de 2024. E ainda em 2024, ele fez 7 jogos e não fez nenhum gol. E o Remo foi lá e comprou o jogador. Exatamente, o jogador sem nenhum gol. Na temporada de 2024, o Remo bancou. E em 2025, que é a temporada atual, ele está, meus amigos, com 23 jogos, 10 gols e 3 assistências. Mas vamos lá. Isso aqui a gente está falando de Série B, tá bom? A gente está falando de Série B, a gente não vai se iludir aqui dizer que é um atleta incrível e tudo mais, não. É um atleta que está se destacando na Série B. Não foi tão bem no Fortaleza na Série A. Depois, aí nessas 3 temporadas, depois foi para o Criciúma também, não foi tão bem, que o Criciúma estava na Série A, não foi lá essas coisas todas. E agora na Série B com o Daniel Paulista. Mas Daniel Paulista acredita sim no potencial do jogador para uma Série A. É aí que complica. É uma aposta para a Série A. Mas assim, é um jogador que não chega a ser aposta para a Série A. Ele não vingou. A realidade é essa. Ele não vingou na Série A em 2022, 23, 24, 2025 está vingando numa Série B, que é muito diferente, mas é um jogador que Daniel Paulista acha interessante
e quer trazer para o Sport, meus amigos, isso. Mas, Jex, começa a negociação. Vamos lá. A negociação, o Sport está querendo envolver alguns jogadores, até porque a pedida é muito, muito alta que o Remo está querendo nesse atleta, tá? Um atleta de 30 anos, não é um jogador velho, mas também não é novo, tá ali no auge da carreira dele, mas bora lá ir para a matéria do O Liberal, que é uma matéria lá do Pará, para a gente ver, tá bom, qual o valor da multa rescisória, que é assustadora. Bora lá. Meus amigos, como o Liberal postou foi o seguinte: dono de gols importantes, o atacante tem chamado a atenção de clubes da Série A. No entanto, Pedro Rocha possui uma multa rescisória de 30 milhões de reais, segundo informações do jornalista e colunista de O Liberal, Carlos Ferreira. Meus amigos, é loucura, tá? Esse jogador ele não vale isso tudo. Claro que a gente sabe que tem clubes, que é o caso do Remo, tá querendo pedir um valor exorbitante, mas não vale 10. É a realidade. Ele não vale 10 milhões, não vale isso tudo. É um ponto interessante. Vi alguns jogos dele, depois que saiu aí esse oba-oba, que o Sport estava interessado no atleta. É um atleta interessante, é um atleta raçudo, vai fazer aquela casadinha com o Barleta, tá? Se o Sport jogar no 4-3-3, Barleta seria ficar ali na ponta direita e ele ficaria na ponta esquerda e iria dar trabalho, tá? Pelo que ele está fazendo hoje, falando de hoje no Remo. Um jogador muito interessante, um drible muito bom, chuta bem, dá assistência. Então, ele no Remo hoje já tem 10 gols. É um cara interessante. Hoje o Sport não tem nenhum ponta esquerda ali que diga, oh meu Deus, que jogador. Não tem. A gente tem ali improvisado quando joga é Barleta, mas joga Lucas Lima na ponta direita, não tem nada a ver. E esse jogador, em relação a esse Pedro Rocha, é um jogador interessante. O Sport está querendo envolver alguns atletas e vai voltar uma grana. O que me preocupa é isso. Que eu não sei quanto é que o Sport vai voltar. Vai voltar 15 milhões e vai emprestar alguns jogadores? Vai voltar 10? Eu não sei, tá? Eu não sou confiante nessas negociações que o Sport faz. Já gastou muita grana, tá bom? Mas se a gente for pensar que se o Sport cair, ele continuaria na Série B, eu acredito que já é uma margem boa, pelo menos o erro diminui. Mas 15 milhões eu não pagaria. 10 milhões e boto os jogadores, quem sabe, tá? Porque assim, não deu certo numa Série A até então. Jogou no Fortaleza e no Criciúma e não deu certo. Será que vai dar certo no Sport? Será que Daniel Paulista vai conseguir extrair a mesma coisa que extraiu dele no Remo, numa Série B? É aí que está em aberto, meus amigos. O ponto todo é esse. Mas esse é o primeiro jogador, beleza? Vamos lá. Esse segundo jogador é um volante que o Sport está interessado. Bora para a matéria também, para depois a gente conversar um pouco sobre o atleta. Bora lá. Esse segundo atleta, meus amigos, é o Pedro Augusto. Aqui o Tranche 24 Horas trouxe. Sport e Juventude disputam a contratação de Pedro Augusto, volante do Fortaleza. E aí ele falou que a informação foi de Fernanda Alves e Breno Rebouças, do Diário do Nordeste. Vamos lá, esse Pedro Augusto aí é uma situação um pouco complicada. Ele chegou no Fortaleza, tá, em 2023, só que tem um ponto muito específico dele, que é o quê? Quando ele chegou no Fortaleza, ele jogou muito bem e foi para a final da Sul-Americana. Chegando na final da Sul-Americana, teve aquele pênalti que se o Fortaleza fizesse, era campeão da Sul-Americana, que já estava na disputa de pênalti. E ele foi o cara que pegou aquele pênalti e perdeu. É aí onde começou a vida do cara ser o inferno lá em Fortaleza, que ele perdeu o pênalti que daria o maior título da história do Fortaleza, que seria a Sul-Americana. Ele perdeu o pênalti e até então, meus amigos, ele está no Fortaleza, mas não jogou um terço que ele jogou em 2023. Depois, o psicológico do cara ficou abalado, a torcida não gosta do cara, ele erra muito passe, é um jogador aí que não vingou no Fortaleza, principalmente depois dessa final de Sul-Americana. E o Fortaleza está tentando se livrar dele faz tempo, tá? É um jogador que o Fortaleza tenta emprestar, não dá certo, o Sport já negociou com ele no ano passado, não deu certo, o atleta não queria jogar uma Série B. E então, agora o Fortaleza está fazendo essa reformulação e o Sport está querendo pegar esse refúgio. Se eu fosse o Sport, eu não contrataria esse atleta. Volante, para quê? Para quê? Se o Sport já tem Rivera, o Sport já tem Zé Lucas, só se for vender Zé Lucas, mas não.
E também tem Duqueiroz, e eu não sei para que mais um volante, tá? A realidade ainda tem Sérgio Oliveira, que é volante de origem, mas é improvisado muito como meio campo. Eu não sei se eu fosse o Sport eu contrataria esse volante. Não é, eu acho que nem é o momento. O Sport precisa de lateral esquerdo, precisa de lateral direito, o Sport precisa de atacante, precisa de zagueiro, precisa de goleiro. A última opção, a última coisa que o Sport está precisando hoje, na minha visão, não sei se vai ser a visão de Daniel Paulista, é trazer um volante, principalmente um volante que é refúgio do Fortaleza. Ah, já jogou a Série A, mas não tá dando certo lá. Se o Fortaleza tá botando para voar, por que o Sport vai pegar resto do Fortaleza? Na minha opinião, meus amigos, eu não contrataria esse Pedro Augusto. Já rejeitou o Sport no ano passado. É o mesmo estilo de Zé Wellison, tá? Zé Wellison, o Sport quis ele no ano passado, ele não quis vir. O Sport correu atrás desse Pedro Augusto, ele também não quis vir, porque era uma Série B. Aí agora vai ser mandado embora ou vai ser emprestado para qualquer outro clube. Deixa ele ir para o Juventude. Tá? A minha opinião é essa. Mas deixa aí nos comentários, meus amigos. Você contrataria esse Pedro Rocha, Pedro Augusto? Quem você traria de verdade para o Esporte Clube do Recife? Tamo junto e até a próxima.